Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo na nossa playlist. Hoje vamos resolver o problema 1041 que vem com o título Coordenadas de um ponto. Tá? A gente vai resolver usando JavaScript como sempre, sempre tentando seguir as boas práticas, né, de funções puras, responsabilidade única, não usar números mágicos, né, tudo aquilo de relacionado a código limpo, clean code, né? Então tá bom. Vamos ler aqui o problema e vamos tentar resolver. Então, fala assim o problema. Ó. Leia dois valores com uma casa decimal, x e y, que devem representar as coordenadas de um ponto em um plano. A seguir, determine qual é o quadrante ao qual pertence o ponto, ou se está sobre um dos eixos cartesianos, ou na origem, quando for x igual a y que é igual a zero. E aqui a gente mostra uma figura, né, dos quadrantes, e aí ele fala aqui embaixo, ó, se o ponto estiver na origem, escrever origem. Se o ponto estiver se o ponto estiver sobre um dos eixos, escreva eixo X ou eixo Y, conforme a situação. Vamos ter uma entrada que contém as coordenadas de um ponto, ou seja, aqui embaixo está mostrando na tabelinha as entradas, né? Então é 4,5 menos 2,2, e aí vai ter quadrante 4 de saída. Bom, beleza. Então, é um problema simples, né? Teoricamente, a gente tem que só entender quando que é o quadrante 1, quando que é o quadrante 2, quando que é o quadrante 3 e quando é o quadrante 4. É fácil saber, né? Aqui, por exemplo, o quadrante 1 vai ser quando o x e o y for positivo. Quadrante 2 é quando o x for negativo e o y positivo. Quadrante 3, quando os dois for negativo. Quadrante 4, quando o x for positivo e o y negativo. E quando for igual, a gente já sabe, né? Bom, beleza. Vamos lá. Vamos abrir então o meu VS Code com aquela base que eu já deixei preparado, né? Que eu já vou deixar o link aqui do primeiro vídeo, onde eu explico como usar essa base, como usar esse projetinho para resolver os problemas do bcrowd. Bom, a ideia aqui que é abrir essa pasta problem, criar o arquivo com o número do problema e eu vou dar um Ctrl B para assumir aqui e começar aqui a função. A função tem que ser uma função, tem que começar com export, porque eu vou exportar ela, tá? E o nome dela tem que ser problem. E ela tem que receber o lines. Isso para simular o bcrowd, tá? E pronto, tudo que tiver aqui dentro é o que eu vou ter que copiar e colar lá no bcrowd. Bom, beleza. Então, o que ele fala? Ele fala para a gente fazer uma função que ele encontre qual é o quadrante, né? Então, vamos começar da seguinte maneira. Vamos começar primeiro pegando as coordenadas, que é o x e o y, tá? Que eu vou usar desestruturação, tá? Que aqui o lines, como vocês lembram dos outros vídeos, é um array, né? Então, o que eu vou fazer? Lines, vou criar a primeira posição desse array e eu vou, como ele vai vir dois números, né? Eles vão vir dois números desse jeito. Então, 2 espaço 4. Ou então vai vir 2.4 espaço 2.1. Então, o espaço que determina um número e o outro, né? Isso que a gente viu lá. Então, vou usar o splint para poder transformar essa string em um array. E vou falar que o espaço vai ser um delimitador. Beleza, esse aqui vai formar um array. E aí, desse array, o que eu vou fazer? Eu vou passar um map, e nesse map eu vou passar um number. Em outras palavras, o map ele vai passar em todos os elementos e transformar em número. No caso, são dois elementos, vai transformar em número. Como estou usando desestruturação, e aqui vai ter xy, aí ele vai armazenar na variável x o primeiro valor e na variável y o segundo, que é o que está acontecendo lá, né? O primeiro é x e o segundo é y. Beleza. Agora vamos criar uma variável para armazenar o quadrante, né, que é o Q1, Q2, Q3. E aí a gente vai chamar uma função chamada determinar quadrante. E eu vou passar para esse quadrante o x e o y. Essa função vai me devolver, ele vai me devolver qual o quadrante. E aí eu simplesmente vou dar um console log no quadrante.
E pronto, está feito. O que a gente não tem é esse determinar quadrante, que a gente vai criar agora, tá? Então vamos criar esse aqui, vai ser uma função. Deixa eu dar um Ctrl. Aqui é um function. Opa. Determinar quadrante. Vai receber o x e vai receber o y. E aqui que eu vou fazer? Simplesmente uns ifs, tá? Então, se o x for igual a zero e o y for igual a zero, quer dizer que os dois estão na origem, né? Então aí vamos falar para ele, vamos retorne origem. Era com maiúsculo? Acho que sim, origem. Caso contrário, então, else if. Aí vamos dar outra condição para ele. Agora vamos falar x é igual a zero. Se o x for igual a zero, é porque ele está em cima do eixo y, né? Então, retorne eixo y. Eu não lembro se o y é maiúsculo. Vamos colocar maiúsculo e depois a gente vê. E agora, se o y for vazio, né? Ou se o y for zero. Então, y é igual a zero. Se sim, retorna eixo x. Muito bem. Agora nós precisamos ver quando tiver no quadrante 1, 2 ou 3. Então vamos lá. Else if se para o quadrante 1 o x ele tem que ser maior que zero e o y também tem que ser maior que zero. Se os dois forem maior que zero, retorna quadrante 1, que eu acho que aqui é 1 só. Se não, aí vai o quadrante 2. Para ser quadrante 2, o x tem que ser menor que zero e o y maior que zero. Se isso acontecer, retorna Q2. Se, agora vamos para o Q3. O Q3 vai ter que ser como? O y, os dois menores, né? Então, x menor que zero e y menor que zero. Se isso acontecer, retorne Q3. E qualquer outro caso, né, eu poderia perguntar, mas aí se não é Q1, Q2 nem Q3, só pode ser o Q4, né? Q4. Na verdade, se não for nem a origem, nem o eixo Y, nem o X, nem o quadrante 1, 2, 3, só sobra o quadrante 4. Então nem precisa perguntar aqui se o X é maior e o Y é menor, né? Pronto, está feito a nossa lógica aqui. E seguindo as boas práticas, porque a gente criou uma função que tem só uma responsabilidade, que é determinar qual é o quadrante. Tá? Vamos testar na nossa aplicação aqui mesmo e depois a gente testa lá no próprio da BigCrowd, tá? Então aqui eu apertei o Go Live, né, para acessar pelo navegador. Como que a aplicaçãozinha funciona, para quem nunca viu aqui, né? É só colocar o nome do problema aqui e colocar a entrada aqui. Vamos pegar a entrada que está aqui, ó. Vou copiar as duas entradas. Segundo isso aqui tem que dar Q4. A gente cola aqui, a gente clica aqui em console, né? Deixa eu só aqui e resolver. Tá aqui, ó, Q4. Não sei se dá para ver aí. Deixa eu aumentar mais um pouco aqui, dá um Ctrl L. Resolver de novo, ó, Q4. Vamos pegar outros dois aqui, ó. Tem que dar Q1. Vamos apagar. Ctrl V. Resolver Q1. E vamos para o último. 2 zeros com um decimal, né? Resolver
origem, e aqui tinha que dar origem. Então, teoricamente, nosso código está correto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no nosso VS Code, vou diminuir o zoom aqui para a gente ver tudo. Vou selecionar tudo que está dentro da função, tá? Vou selecionar desde aqui, desde a base, e copiar. O resultado a saída do bcrawl tem que ser o console log, tá? E aí eu vou vir aqui, ó, apagar esse comentário e colar aqui, tá? Aqui, como está assim, vou selecionar, vou dar um Shift Tab só para alinhar. Que ele está reclamando que ele está falando para mim comparar com três iguais, né? Para comparar, além de comparar o valor, também comparar o tipo de variável. Mas vou deixar assim, só para a gente ver. E o i está falando que eu tenho que colocar ponto e vírgula no final. Por quê? Porque esse JavaScript aqui está rodando no Node, né? Mas não vai ter problema rodar sim. Então vamos clicar aqui em enviar e vamos ver se vai dar tudo certo. E olha que maravilha, deu tudo certinho, como sempre, né? Conseguimos resolver. Então, mais um problema, pessoal, mais um problema resolvido. Lembrando que a gente sempre está tentando seguir as boas práticas. Usamos ferramentas como o Map, o Splint aqui, que é para agregar um pouquinho mais de funcionalidades no nosso código simples aqui, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que o vídeo tenha contribuído com o aprendizado de vocês. E se contribuiu, curte o vídeo, compartilha ou assina o canal. Dessa maneira você vai receber notificação quando tiver mais vídeos como estes. Então valeu, até o próximo vídeo.